ainda que não esteja escrito o tempo do fim, tempo determinado para o fim, aonde que está o tempo do fim em Daniel 7, nos animais? O tempo do fim está no tempo dos 10 chifres, aonde o chifre pequeno se levanta, faz guerra contra o povo santo durante 3 tempos e meio, somente isso, e depois vem o ancião de dias. Vem com olhos como chama de fogo, claro, ele viu o seu povo sofrendo, claro que ele vai ficar irado, e derrama a ira dele, naquele tempo. Então veja que Isaías 10 e 11 está tratando do tempo dos pés da estátua e dos 10 chifres da besta, do tempo da ira de Deus, do tempo da grande tribulação. Agora veja que o tempo que Paulo escrevia a carta dele, você vê que ele aplicou esse verso 4, esse verso aqui, eu vou limpar, eu vou mostrar aqui esse verso, ele aplicou esse texto aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas não quer dizer que ele desconhecia todo o contexto. Não é verdade? Não quer dizer que ele desconhecia todo esse contexto aqui, ó. Quando ele usou esse texto aqui. Deu para entender? Então Paulo sabia que o Império Romano ele teria que se dividir, porque o Império Romano está representado nas pernas de ferro. Visualiza aí a estátua que está aparecendo aí. O Império Romano está representado nas pernas de ferro, mas são 2 pernas. Isso quer dizer que o Império Romano haveria de se dividir. E não é só o Império Romano que iria exercer ali o tempo das pernas de ferro, mas ele teria que se dividir. E por que ele teria que se dividir? Porque para fazer sentido a estátua. São 2 pernas de ferro. Paulo olhava para os braços da estátua, olha para os braços da estátua. São 2, os Medo e os persas. Em Daniel 8 explica, será um reino dividido, por isso 2 braços. E de fato a história comprova isso. O Império Romano se dividiu. Vocês devem conhecer a história com Constantino. O Império Romano Ocidental estava se enfraquecendo, demorou mais ou menos 100 anos para cair. Mas antes disso, Constantino foi e fez a expansão do reino de Roma para o Oriente. Ele conquistou uma cidade e colocou o nome dela de Constantinopla, seu próprio nome, Constantinopla. E essa cidade passou a ser o Império Bizantino, que depois caiu para os Impérios Otomanos, para o Império Otomano. Entendeu? Então, tudo isso tinha que acontecer, para depois de tudo isso, né, fora que eu estou resumindo muita coisa, chegar nos pés, aonde barro começa a se misturar com ferro. E aí sim, iria começar a se formar os 10 dedos da estátua. Vocês sabem que o Império Otomano conquistou o Império Bizantino e depois, por causa da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se enfraqueceu e caiu, se desmanchou. Houve a partilha do Império Otomano, que é hoje mais ou menos aquelas nações que estão ao redor de Jerusalém. Aí a gente já começa a entrar no tempo dos pés. Aí forma os 10 reis, que vão começar a se unir, mas eles não ficam unidos, e nesse tempo se levanta o anticristo. É nesse tempo que cai a ira de Deus, e é desse tempo que está tratando aqui Isaías 10, irmãos. Não é Isaías 10 de 11 um assunto, e o tempo lá dos pés da estátua e dos chifres da besta outro assunto. O que isso significa? Significa que quando Paulo estivesse lendo Daniel 2, Isaías 10 de 11, Daniel 7, Daniel 8, 9, 10, 11, 12, quando ele estivesse visualizando, fazendo a contabilidade dessas profecias, ele iria chegar, por exemplo, em Daniel 2, ele iria estar lendo: quanto ao que viste dos pés misturado de barro e ferro, será um reino dividido. Por que um reino dividido? Porque os pés vieram das pernas. Tem ferro nos pés, não é? Mas não tinha barro nas pernas. Tem barro nos pés. Então o reino já se dividiu na parte das pernas, mas o reino dividido que Deus quis falar ali na estátua era por causa do barro e ferro. Tem barro e ferro do lado esquerdo, barro e ferro do lado direito. Deu para entender? Ou seja, tudo isso tinha que acontecer, irmãos, para depois se levantar o anticristo. Na mente do apóstolo Paulo, nem sequer havia possibilidade dele imaginar que o avô do anticristo estaria vivo. Porque Roma estava de pé ainda. Ele está praticamente falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que Roma tem que sair do caminho. Muitas coisas estavam detendo o aparecimento do anticristo. Por isso que ele prega uma ira futura.
Já pensou o apóstolo Paulo pregar o arrebatamento iminente na sua própria época, como vocês têm ouvido no YouTube, pastores falando, pastores como Nathan Rufino, falando que o próprio Paulo na sua época pregava o arrebatamento iminente. Imagine Paulo pregando o arrebatamento iminente e ao mesmo tempo uma ira futura. Não faz sentido. E por que ele prega uma ira futura? Ele prega uma ira futura porque não pregava um arrebatamento iminente. Porque após o arrebatamento da igreja, Deus derrama a sua ira, não é verdade? Vamos pôr assim, seja a igreja protegida na terra, seja ela no céu, é em seguida o evento. A ira de Deus vem para castigar os ímpios. Então Paulo naquela época visualizava todo o futuro, irmãos. Tudo. Então não tem como ele pregar o arrebatamento iminente sabendo que todas essas profecias estariam pendentes. Se a igreja fosse arrebatada no tempo de Paulo, ou ainda 20, 30 anos depois, teria somente 7 anos para acontecer tudo isso, para se formar as pernas de ferro, para vir a parte dos pés, barro e ferro, para depois começar a se formar os dedos, aí se levantar o anticristo. Irmãos, tinha muito chão pela frente. Um reino nomeado de Assíria tinha que se remontar, assim como diz as profecias. Povos ao redor de Jerusalém teria que estar ali querendo Jerusalém, que teria que estar reconstruída. Depois eu vou falar sobre isso, porque o santuário haveria de ser destruído, Jerusalém também. Ela teria que estar reconstruída. Irmãos, isso não cabe num espaço de 7 anos, nem de 70. E pela história você não vê que nem 700 anos não caberia isso. Tenta assimilar essas coisas que eu estou falando, e você, como um pós-tribulacionista, tenta resumir isso que eu estou mostrando para vocês e tem essa pergunta em mente para vocês fazerem para os pré-tribulacionistas. É uma pergunta que eu queria fazer para o pastor Nathan Rufino, mostrar esses textos para ele e mostrar como que Paulo pregava um arrebatamento iminente na sua época, com todas essas profecias pendentes. Irmãos, a ira de Deus cai em que tempo? No tempo dos pés, no tempo dos chifres. Existia isso no tempo de Paulo? Se não existia, não tinha como a ira cair naquele tempo. Não tinha como a igreja ser arrebatada naquele tempo. Entendeu? O cenário não estava nem um pouquinho montado. Se ele pregasse o arrebatamento iminente, ele deveria escrever: Deus nos livra da ira iminente. Pode ser qualquer tempo. A visão pré-tribulacionista, ela é limitada, totalmente limitada. Ela não olha para as profecias, ela não observa todas as coisas. Ela faz o que quer, escolhe os textos que quer. Eu assisti esses 2 últimos vídeos do pastor Nathan Rufino, aconselho você a assistir também. Eu fiquei indignado, eu fiquei perplexo com tanta falta de profecia, com tanta falta de analisar as coisas, se contradizendo na mesma mensagem. Tanta brincadeira, tantos sarcasmos, mas não olha para as profecias, toda a profecia. Como que eu, como um pré-tribulacionista, eu conheço a mente de um pré-tribulacionista, os textos que eles usam, o pensamento deles, o porquê do porquê, eu conheço. Como que eu, como um pré-tribulacionista, iria falar que Paulo pregava o arrebatamento iminente com esses textos aqui na minha cara? Percebe-se que um pré-tribulacionista, por mais estudioso que seja, ele não usa os 10 dedos da estátua, os 10 chifres da besta, Isaías 10 e 11 com Isaías 14, Zacarias 14, e faz a linha do tempo e pensa no tempo de Paulo. Da onde Paulo tira a ira futuro, o dia do Senhor, a vinda de Cristo? Dos profetas. Então aqui, irmãos, você aprendeu que Isaías 10 e 11 está falando do tempo da ira, grande tribulação, ira futura, está falando do último reino, do anticristo. A prova disso é o texto de Isaías 11, verso 4, que ele colocou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ao falar do chifre pequeno, ao falar do anticristo, do homem do pecado. Então não é só porque não está escrito Assíria em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que não quer dizer que ele está falando da Assíria, por causa do texto que ele usou. Assim como não está escrito chifre pequeno em 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas ele está falando do chifre pequeno. Não está escrito chifre pequeno no Novo Testamento, mas João, quando fala anticristo, está falando daquele homem do pecado, do chifre pequeno. Paulo usa a expressão homem do pecado, está falando do chifre pequeno, do reino da besta. A palavra besta não está no Novo Testamento, mas Paulo, João, falam a respeito do reino, desse último reino. E para finalizar esse vídeo, porque vai ter continuação,
Você pergunta para mim, Luiz, você é pré-tribulacionista? Sou. Por quê? Porque faz sentido, né? Todos os pingos vai no i, tudo começa a fazer sentido. Os textos, as profecias. Eu falo isso para você. Aí você fala para mim, Luiz, você acredita que o general Tito destruiu Jerusalém e o santuário no ano 70? Eu falo, acredito. Jesus falou sobre isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja que esse é o meu argumento, pré-tribulacionista. Aí você chega para mim e fala, Luiz, você acredita que o anticristo vai ir contra Jerusalém, que vai ter o templo? Eu falo, acredito, claro que eu acredito, tá? Profecia, né? Gog, Magog, se direciona contra Jerusalém, Paulo fala disso, se assenta no santuário de Deus, e tem textos lá em Sofonias que fala que o homem poderoso clamará lá da porta do peixe. Isso porta do peixe é santuário. Aí você pega o meu próprio argumento e fala, Luiz, como que você prega o arrebatamento iminente e diz que Paulo pregava o arrebatamento iminente, sendo que Jerusalém estava de pé no tempo de Paulo? Ela teria que ser destruída, segundo Daniel 9. Ela, o santuário, todos teriam que ser cativos, como Jesus falou, vocês vão ser cativos. Jerusalém teria que ser reconstruída. Santuário reconstruído. Para depois ficar o cenário ali para o anticristo. Ou seja, como que você prega um arrebatamento iminente e afirma que Paulo pregava o arrebatamento iminente dessa forma? Se a igreja fosse arrebatada naquele tempo, Paulo não conhecia as profecias? Somente em 7 anos de grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, meu Senhor. 7 anos, somente em 7 anos, o santuário seria destruído, Jerusalém seria destruída, eles seriam cativos, aí depois o santuário seria reconstruído. Tudo isso em 7 anos? Teria cabimento uma coisa dessa? O que eu, como pré-tribulacionista, vou falar para você? Sendo que o meu argumento é que o santuário foi destruído no ano 70, Jerusalém também, o anticristo vai vir contra o santuário de Deus. Tudo bem, a igreja foi arrebatada, mas tem que estar tudo reconstruído. Mas Paulo pregava o arrebatamento iminente, com o santuário de pé. Tudo isso caberia naquela época, irmãos? E teria que alinhar isso que eu falei para vocês, que eu não li texto, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, depois eu explico melhor. Tem que alinhar tudo isso com o assunto que eu falei, no início, no meio do vídeo. Vocês veem que isso não bate. Arrebatamento iminente, Paulo pregando arrebatamento iminente, ainda hoje não tem como a gente pregar arrebatamento iminente, tem profecias pendentes. Arrebatamento iminente, irmãos, é a profecia, é a mensagem profética mais furada que um homem pode ensinar para a igreja. Eu não sei como tem irmãos que escutam uma mensagem dessa, glória a Deus, aleluia, e ri, e brinca, e não analisa as profecias. Isso daqui que eu estou falando, irmãos, é só o começo. Vocês ouviram o pastor Nathan Rufino ensinando sobre a apostasia no seu último vídeo? Irmãos, aquilo ali é um erro tão grande, mas tão grande. Eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Eu já falei sobre a palavra apostasia, mas como ele insiste nisso, e tem irmãos que acreditam nisso, por incrível que pareça, e vou mostrar para vocês qual é o caminho que o pastor Rufino trilhou para tentar associar a palavra apostasia com a palavra episteme. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou mostrar onde foi que ele se confundiu, sem contar, ou melhor, contando as partes que ele anulou tudo isso que eu falei. Descontextualizou versos, não pensou no tempo dos pés, não pensou no tempo da ira futura, não pensou no último reino nomeado de Assíria, não pensou no tempo de Paulo, que o cenário não tinha nada parecido com o tempo do fim. Então aguarde esses vídeos, e se vocês quiserem pode mandar esse vídeo também para o pastor Nathan Rufino. Não tem ninguém melhor que ele para entender o que eu estou falando. Então depois dele ter analisado esse meu vídeo, já que ele ensinou à igreja essas coisas, e se vocês estão entendendo as colocações que eu fiz e viu que faz sentido, não é qualquer besteira que eu estou falando, são coisas sérias e coisas que se conectaram com tudo. Se você entendeu o que eu estou falando, né, tem que assimilar. Tá certo que eu não li todos os textos, mas Isaías 10:11 foi
certinho com o tempo dos pés da estátua, com o tempo dos 10 chifres. Então, depois que você assimilar isso e entender, eu acho que o pastor Nathan Rufino deve uma explicação para a igreja sobre esse assunto. Um ajuste, uma correção, ou até mesmo falando, não, Luiz, você se confundiu, porque não precisava nada disso, está pronto no tempo de Paulo, porque poderia o anticristo se levantar sem os 10 chifres, poderia o anticristo se levantar fora do tempo dos pés da estátua, ou você confundiu algum tempo, o reino da Síria não tem nada a ver com isso, Paulo usou o texto de Isaías 11, mas não quer dizer que está ligado com Isaías 10. Vamos ver qual é a explicação. Ele deve essa explicação para a igreja. Ok, irmãos? Eu conheço o pastor Nathan Rufino. Eu já conversei com ele. Ele é uma pessoa super atenciosa. Ele me deu uma Bíblia de presente, para vocês terem uma ideia. Então eu já conversei com ele. Antes mesmo de conversar com ele, eu sabia que ele era pré. Ele permitiu colocar alguns vídeos dele no meu canal. Eu fiz isso com um planejamento. Eu tinha uma intenção por detrás disso, para ele analisar o vídeo das 2 casas de Israel e entender coisas que eu queria que ele anunciasse, mas ele não entendeu e não anuncia. Pelo contrário, ele divide a igreja de Israel. Ele não conhece as 2 casas de Israel e, pelo que eu vejo, não quer conhecer. Mas, tirando tudo isso, ele é um homem atencioso, uma pessoa que eu gostei do jeito que explica, e quando eu vi que ele enxerga o islamismo, aí eu pensei, interessante. Então eu criei essa comunhão com ele. Mas como eu vi que ele ensina essas coisas para a igreja e eu ensinando também a palavra de Deus, não posso permitir que todo mundo creia nisso. Então pode ser que esse vídeo chegue até ele, pode ser que ele assista e pode ser que ele resolva, que ele decida dar uma explicação para a igreja a respeito dessas coisas e das outras que eu vou falar. Irmãos, vocês podem não concordar, vocês que são pré, mas ninguém pode dizer que o que eu estou falando não tem sentido. Nenhum pós, nenhum pré pode falar que as perguntas que eu fiz em relação aos tempos e os textos que eu mostrei e vou continuar mostrando não faz sentido. Eu não gravaria esse vídeo aqui falando essas coisas e fazendo essas perguntas se eu visse que as minhas perguntas não são perguntas certas. Se não fizesse sentido. Eu tenho um senso para saber quando eu estou forçando a ideia, quando a pergunta não faz sentido. E as perguntas que eu fiz fazem sentido, ok? Então é isso daí, irmãos. Vou ver se eu tento gravar com mais frequência, não estou podendo gravar muito vídeo agora, mas você que conhece o pastor Nathan Rufino, tenta fazer ele assistir esse vídeo e aí a gente vai analisando qual vai ser a resposta. Os 2 vídeos dele que ele gravou, falando sobre o arrebatamento da igreja, grande tribulação e tudo mais, eu vou deixar os links na descrição, assista ele por completo. Eu ouvi um áudio e assisti o vídeo. E eu não assisti relaxadamente não. Eu assisti, depois eu pego e mostro para vocês. Eu fiz uma linha do tempo 20, ele falou tal assunto. Foi até o tempo 30. Aí depois, nos 45 minutos, ele entrou em tal assunto. Aí depois, em 50 e poucos minutos, ele entrou nesse assunto. E aí eu vi qual é a relação dele ter falado isso no início, no meio e no fim. Quais são as intenções. Vi as brincadeiras também, que foram muitas brincadeiras com sarcasmos, com ironismo. Então eu analisei tudo isso. Não foi de qualquer maneira. Vi os textos que ele usou, as conexões, e os textos que ele deveria ter usado e não usou. Tudo isso eu vi. Tudo isso eu fiz uma timeline para eu poder gravar os vídeos certinhos. Se você fizesse isso assistindo os meus vídeos, você teria pergunta inteligente para fazer. Porque eu fazendo isso no ensino do pastor Nathan Rufino, eu peguei um argumento dele aqui e peguei outro argumento dele aqui e cruzei. E eles não se encaixam, são contradição. Basicamente, ele ensinou sobre as 70 semanas e falou sobre a destruição do templo do ano 70 e ao mesmo tempo disse que Paulo pregava o arrebatamento iminente. Que o anticristo vai contra Jerusalém, contra o santuário, e você vê que esses argumentos se chocam, se trombam um no outro. Então analisa as próprias palavras, e você vê que ele não pensou numa coisa para falar outra, porque os tempos não batem. Vocês entenderam o que eu falei no vídeo, não é? Os tempos não batem. O santuário estava de pé no tempo de Paulo, Jerusalém estava de pé, tinha que ser destruído, o povo tinha que ser cativo. Para lá, em Ezequiel 38, você vê aquele príncipe que haveria de vir, em Daniel 9, é aquele mesmo príncipe que está em Ezequiel 38, Gog, príncipe.
cabeça. Ele tem a promessa de vir e ele está vindo, lá em Ezequiel 38, contra um povo que se recuperou da espada, que foi juntado de todas as nações. Se ligou? Deu para entender que tudo isso não cabia naquele tempo de Paulo? Então é isso daí, irmãos. Eu só repetir de novo para ficar bem frisado, né, na mente o que eu falei no vídeo, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.